Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aula de hoje a gente vai realizar a correção do plano de estudos tutorado do PET volume 4 e essa vai ser a semana 2, que ainda a gente está no sistema endócrino. Essa aula foi produzida para os alunos do 8º ano da Escola Estadual Nila Fará no ano de 2020. A primeira pergunta da segunda semana diz o seguinte: qual é a glândula controlada pelo hipotálamo? Explique como esse controle ocorre. Então a gente viu na nossa aula que o hipotálamo ele vai produzir aí dois hormônios que vão ser armazenados e liberados na hipófise, né? Mais precisamente numa parte conhecida ali que a gente pode ver na figura da direita, conhecida como neurohipófise ou hipófise posterior. Vejam a localização dela aí na figura da direita de cima. Então, essa neurohipófise vai armazenar e liberar os hormônios que são produzidos ali pelas células do hipotálamo. E aí, são dois hormônios, né? O primeiro deles é o hormônio antidiurético, conhecido como ADH, então, ou também vasopressina, e ele tem a função de aumentar a reabsorção de água lá nos néfrons, né? Aumenta a permeabilidade ali dos néfrons lá no rim. E o segundo hormônio é a ocitocina, que vai tem a função, né, de promover a contração da musculatura do útero e também a ejeção do leite ali nas glândulas mamárias. A segunda pergunta diz o seguinte: um paciente apresenta os seguintes sintomas: insônia, taquicardia e perda de peso. O médico pede um exame de sangue e diz que provavelmente ele apresenta um distúrbio hormonal. Qual poderia ser esse distúrbio e quais são as causas desse distúrbio? Então, quando a gente pensa lá que a pessoa está com insônia, né, então está hiperativa, não consegue relaxar, dormir, está com taquicardia, então os batimentos lá cardíacos estão acelerados, e perda de peso, e aí já pode ser um sintoma, né, de distúrbio na glândula tireoide também. Então, se você casar em insônia, taquicardia e perda de peso, o indivíduo está muito ativo, né? Está irritado, nervoso. Então, isso tudo pode ser o sintoma, né? Qual poderia ser esse distúrbio? A gente viu aí nas nossas aulas o hipertireoidismo. Então, perceba na figura da direita a localização da glândula tireoide. E aí pode ter um distúrbio aí nesses hormônios T3 e T4 que essa glândula produz. E aí a glândula torna-se muito ativa. Então, os indivíduos afetados geralmente vão apresentar nervosismo, perda de peso. Pode ser que ocorra também uma formação de bócio. Então, nesse caso, a pergunta letra B perguntou quais são as causas. Um consumo excessivo de iodo, um próprio tumor, né, um distúrbio ali na glândula tireoide pode descompensar aí a produção desses hormônios e fazer com que essa glândula fique superativa, né? E tem esse hipertireoidismo. Terceira pergunta diz o seguinte: cite dois hormônios que a adenohipófise, ou também conhecida como hipófise anterior, produz com suas respectivas funções. Então, na nossa aula lá, eu citei mais de 6 hormônios, quer dizer, eu citei 6 hormônios, né, produzidos pela adenohipófise, na parte 1 lá da nossa aula de sistema endócrino. Então aqui eu vou falar 2. A adenohipófise, vocês podem ver aí na figura da direita a localização dela, ou também conhecido como hipófise anterior, vai produzir, por exemplo, o hormônio do crescimento, conhecido como GH, ou então somatotropina, que tem a função, né, de estimular o crescimento dos diversos tecidos do corpo. Principalmente vai atuar em osso e músculo. E também a adenohipófise produz, por exemplo, o TSH, que é o hormônio estimulador da glândula tireoide. E aí vai ter a função de estimular a liberação dos hormônios da glândula tireoide. A questão de número 4 diz o seguinte: um determinado hormônio liberado por certa glândula aumenta os níveis de cálcio no sangue. O hormônio e a glândula são, respectivamente, letra A, somatotrófico? Não. Letra B, paratormônio? Sim. E a glândula, né, a paratireoide.
Então, como vocês podem ver aí, na nossa aula, a gente abordou as glândulas paratireoides, que são 4 pequenas glândulas localizadas na região posterior da tireoide. Acompanhe aí na figura da direita a localização delas. E aí elas vão produzir um hormônio conhecido como paratormônio, que ele vai ter a função antagônica da calcitonina, produzida lá na glândula tireoide. Lá na glândula tireoide, a calcitonina vai retirar o excesso de cálcio no sangue e depositar no osso. E aqui o paratormônio vai fazer o contrário. Então ele vai retirar o cálcio do osso e elevar a sua concentração ali no sangue. Por fim, nós temos a pergunta de número 5, que é a seguinte: associe corretamente as duas colunas relacionando os hormônios e sua ação principal. Então, primeiro aí é melatonina. Lá no PET 4, no texto da segunda semana, tem lá uma explicação sobre a função da melatonina, que é controlar nosso relógio biológico. Então, vai associar aí com regula o relógio biológico. Número 2, que é a tiroxina, lá da tireoide. Então, a tiroxina ela vai regular o metabolismo, de uma forma geral. Insulina vai ser responsável aí pelo controle da glicose no sangue, então ela vai ter a função de retirar aquele excesso de glicose no sangue e armazenar lá no fígado na forma de glicogênio. A adrenalina, naquelas situações que a pessoa toma um susto, e aí ela vai permitir uma elevação da pressão arterial. E por fim o estrogênio, o estrógeno, vai participar ali do ciclo menstrual. Então ele vai ser um dos hormônios responsável pelo aparecimento dos caracteres sexuais secundários, crescimento da parede interna do útero, conhecido como endométrio,